que você vai trabalhando, entra nesse círculo vicioso e esquece de viver. Na verdade, você vende a sua alma pro capeta. A realidade é essa, cara. Aí você tem uma Mercedes, uma C180, o vizinho compra uma 200. Porra, cara, mas eu tô andando com isso aqui, velho. Tem que comprar uma nova pra mim também. Aí sai o outro modelo, você quer outro modelo. E a tua mulher, pô, mas a esposa do fulano lá, pô, ganhou uma Land Rover, cara. Tu vê, né? E aquela coisa. Aí o que acontece? Você gasta a maior parte do teu tempo trabalhando pra poder... Não é que não é bom andar de BMW, de Mercedes e vestir uma roupa boa, mas tem que ver até que ponto compensa você vender, passar o tempo todo da tua vida trabalhando para poder sustentar essa futilidade. Entendeu? Porque para viver, a pessoa precisa de muito pouco para viver. É certo falar que, tipo, você foi um cara que lutou para conseguir um sucesso com a tua empresa, com os negócios, consegui. Chegou lá... E percebi que de nada adianta, cara. Não muda nada. Pô, tem um monte de amigo meu. Aí agora eu tô com um negocinho mais ou menos lá. Um monte de amigo meu que trabalha o dia todo. Mas pra quê? Pra poder vestir a roupa tal, pra ir na boate tal, pegar um camarote. Eu já passei por isso também, já fiz. Só que graças a Deus, eu consegui quebrar esse círculo e ver que, pô, não adianta. Não adianta. Você vai ficar sempre em círculo vicioso e... Eu vejo pessoas mais velhas, cara, com empresa, faturando milhões, ganhando dinheiro e não viajam, não fazem nada, é sempre a mesma coisa. Aí você vai juntando um pouquinho de outro, aí vai observando as pessoas. Eu fico observando, antes eu tinha pizzaria, restaurante, tinha 200 funcionários, uma rede de pizzaria. E aí eu vou num restaurante, na pizzaria, que eu tenho tempo agora, eu sento e fico olhando o dono, cara. Tá vendo o semblante do cara, assim, aquela preocupação. O cara... dá pra ver que a pressão dele tá... Nossa, teve um momento de aventura com gelo, hein? É? Teve um momento de aventura com gelo, legal. Momento de aventura com gelo. Quando afundou o bote. Agora, eu não sei, cara. Você vai saber muito melhor que eu. É uma coisa que eu me pergunto. Essa fase de estresse também é uma fase que você tem que passar para depois ficar tranquilo? Ou é possível juntar dinheiro e conciliar as duas ao mesmo tempo? Qual que é o segredo? Depende muito da pessoa, eu acho, né? Tem gente que não consegue se desligar. Tem gente que nem dormir consegue, cara. Por causa do negócio. Pô, meu negócio, amanhã tem que acordar, tem que isso. Mesmo ganhando dinheiro. Pessoa neurótica, né? Eu já vi pessoas que conseguem. A origem da palavra negócio é a negação do ócio, que surgiu primeiro. É óbvio que você precisa merecer o que a vida tem disponível. É preciso ajudar a sociedade a si mesmo de alguma forma antes de qualquer coisa. Mas a questão é ter o que se quer, mas sem o ter, possuir você. O nosso maior luxo hoje não são joias, carros ou marcas. É o tempo. Quando você notar que está sem, vai ser muito difícil comprar mais. Trabalhar até uns 80 anos para fazer com mais fortuna que os outros. Mas você tá há muito tempo em São Paulo já, meu. Se fia não. E o meu recado é esse, a pessoa tem que trabalhar, mas chega num certo ponto, tem que aproveitar a vida, não viver pro resto da vida querendo adquirir mais coisas, né, e entrar nesse círculo vicioso. Uma hora tem que cessar e curtir, viajar e conhecer novos lugares. Não vale a pena, da vida a gente não leva nada. Leva a vida que se vive, né? Mais nada. Né, cara, eu toco muito mal, cara. Amor, passa o violão. Amor, assim, entre aspas, é o Fernando. Eu não mandei ele a puta que pariu aí. Tá todo mundo louco, cara. Sou vagabundo, eu confesso. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo,
Inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.